A final do Campeonato Carioca já é coisa do passado, não que a gente vá esquecer, mas é necessário olhar para frente, e o olhar para frente significa Remo e Fluminense hoje no Mangueirão às 7 da noite, mais uma rodada de Campeonato Brasileiro, o Fluminense tentando mais 3 pontos para seguir ali na parte de cima da tabela, quem sabe terminar a rodada com 10 pontos, se igualando aos atuais líderes da competição. Futebol brasileiro, calendário, a gente já sabe como funciona, é extremamente apertado, são muitos jogos, é jogo atrás de jogo, competição atrás de competição, e agora a gente volta para o Campeonato Brasileiro porque tem muita coisa por acontecer ainda em 2026, e hoje o técnico Luiz Beldia pode iniciar mudanças que a gente espera não só para o confronto desta noite aqui em Belém, mas também para as próximas rodadas do Brasileirão. Vamos de pré-jogo de Fluminense e Remo, porque tem muita notícia, provável escalação, com mudanças, tem desfalque de última hora, enfim, aquele pré-jogo recheado de informação você acompanha a partir de agora. Bora! Hoje é quinta-feira, dia 12 de março, e a gente começa esse pré-jogo aqui colocando o histórico desse confronto na tela, que dá para dizer que é raro, né? Foram apenas 11 encontros ao longo da história entre Fluminense e Remo, Remo e Fluminense. Fluminense venceu 5 partidos, teve 5 empates e apenas uma derrota. Essa derrota aconteceu lá em 1975 e o último jogo entre as equipes foi em 1986. A última vitória do Fluminense foi em 78 no Maracanã. Desde 78 o Fluminense não manda um jogo contra o Remo. A última partida, que foi esse empate em 1-1, foi justamente no Mangueirão, palco do jogo de logo mais. Certamente vai ter um público bem, acho considerável, mais de 20 mil ingressos, se eu não me engano, foi a última parcial que foi divulgada. Para o Mangueirão não dá para dizer que é um estádio cheio, mas acho que, creio que a torcida do Remo deve chegar junto hoje. A gente tem um público agradável para o jogo de logo mais. Um estádio muito bonito, não conheço ainda, só pelas fotos, por jogos, vou ter o prazer de conhecer hoje e inclusive agradecer mais uma vez, né? Agradecer muito o carinho do pessoal aqui de Belém, da torcida tricolor aqui de Belém, da região, não só de Belém, Macapá, pessoal de Manaus, enfim, a galera que está em peso aqui para acompanhar o Fluminense de perto. Não é sempre que acontece, então, é claro, tem que aproveitar mesmo todas as oportunidades. E vamos agora para a tabela do Campeonato Brasileiro, então, para a gente relembrar aqui como está o Brasileirão, quinta rodada, que já começou, inclusive, na terça-feira, com Mirassol e Santos empatando em 2-2. Ontem o Atlético Mineiro bateu o Internacional por 1-0. Bavi ontem, Bahia e Vitória, 1-1 na Fonte Nova. O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2-0 no Maracanã e o Curitiba, fora de casa, meteu 2-0 no Corinthians. Hoje também tem Vasco e Palmeiras no mesmo horário, lá em São Januário, 7h30 da noite. Inclusive estreia de Renato Gaúcho, às 8h, São Paulo e Chapecoense, Grêmio e Bragantino às 9h30 e o outro jogo Atlético Paranaense e Botafogo vai ser somente no dia 29 de março. Jogo atrasado, o Botafogo disputou esta semana a pré-Libertadores, inclusive está eliminado. E aí, olhando para a tabela, vitória do Fluminense significa chegar a 10 pontos junto com São Paulo e Palmeiras, mas é claro, vai depender de um tropeço deles também para fechar a rodada ali com 10. Somente o Fluminense pode chegar nessa pontuação. O Atlético não vai jogar na rodada, Corinthians, Bragantino também. Bragantino vai jogar fora, também tem 7 pontos, poderia chegar a 10. Levando em consideração que os dois têm 3 vitórias, o Fluminense chegaria também a 3 vitórias, só que o saldo do Palmeiras neste momento já é bem superior, é um saldo de 7 gols. É claro que isso não é o mais importante, assumir a liderança agora, isso é irrelevante, o que importa é ganhar o jogo, 3 pontos. E por que é tão importante essa vitória? Não só pela pontuação, claro, pela pontuação também, e a gente tem que levar em consideração, aí não é subestimar, não é menosprezar, a realidade é que o Remo vai brigar contra o rebaixamento, vai brigar na parte baixa da tabela. O cenário de início de campeonato é esse, dificilmente o Remo vai conseguir fugir dessa realidade. Então, já levando isso em consideração, é importante ganhar esses 3 pontos, mas também porque o time vem de uma derrota numa final de campeonato estadual,
nos pênaltis, mais uma vez, isso já tinha acontecido no ano passado, e não dá para subestimar nunca no futebol o lado emocional. E uma derrota, mesmo que fora de casa, para uma equipe que, inegavelmente, é mais fraca, mais limitada, que tem um orçamento infinitamente menor que o Fluminense, seria um outro baque, uma outra pancada totalmente desnecessária. Porque, se a gente voltar um pouquinho no tempo, o Fluminense que chega para a final do estadual é o Fluminense que vinha enfileirando vitórias e mais vitórias como mandante no Maracanã, é um Fluminense que tinha acabado de bater de frente com o Palmeiras em São Paulo, perdeu, mas fez um bom jogo, o que mostrava, mesmo nas situações mais adversas, mesmo naquelas partidas contra equipes mais fortes, que o Fluminense estava preparado para qualquer embate. E aí vem a semifinal contra o Vasco, um resultado de 1-0 no primeiro jogo que poderia ter sido goleada, né? O segundo jogo aí já foi totalmente o contrário, o Fluminense mal, longe daquilo que tem condições de render, e a final a mesma coisa. Deixando de lado o fato de que o adversário também não jogou absolutamente nada, faltou muita ambição e faltou a qualidade que a gente viu em outras partidas. Hoje, esse jogo ele pode representar também um ponto final de uma vez por todas nessa página que é triste, obviamente, incomoda, não tem como, quando eu falo hora de olhar para frente e esquecer, não é que a gente vai esquecer, mas não adianta também ficar olhando para trás. O importante agora é mostrar para o torcedor, e aí eles vão ter a oportunidade disso, é mostrar para o torcedor que tem que continuar acreditando, porque esse time vai brigar. Ele bobeou, escorregou de novo, mas esse time vai ter condições de brigar. Acho que a resposta agora, ela tem que vir em forma de resultado e em forma de atuação. Pode não ser uma grande atuação, mas tem que ser uma atuação de imposição para cima do Remo. Tem que mostrar que, a gente deu mole aqui, mas vamos recuperar a partir de agora. Vamos brigar a partir de agora para chegar no topo nas próximas competições, que são muito mais importantes e também muito mais complicadas. Para não deixar uma vibração negativa tomar conta, aí vem uma sequência de resultados ruins, aí todo mundo começa a questionar e parece que tudo está absolutamente errado, e não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Né? É óbvio que tem coisa errada, é óbvio que tem que ter mudança, é óbvio que tem que ter evolução e melhora, e é sobre isso que a gente vai falar, inclusive dentro da provável escalação do Fluminense, que hoje terá mudança ou mudanças para enfrentar o Remo. É isso que a gente vai trazer aqui a partir de agora, mas antes, o link está aqui na descrição do vídeo, você vai lá na KTO, se você não tem sua conta lá, se você puder criar sua conta também, cara, é muito importante mesmo, fundamental, a gente tem que chegar final do ano aí, trazer cada vez mais a galera que ainda não conhece a KTO para dar uma conferida, dar uma oportunidade lá também. E só de fazer seu cadastro, isso já representa muito aqui para a gente, em termos de resultado, porque é sinal que a galera compra o nosso barulho, compra aqui a nossa ideia, os nossos projetos. E para a gente estar aqui em Belém, como estamos hoje, numa cobertura com 3 pessoas, né? Fio e Gabriel também estão aqui, para a gente levar uma transmissão com todo o ambiente do estádio, com toda a cobertura direto do estádio, é necessário muito investimento e são necessárias parcerias fortes como a gente tem com a KTO. Então, se você não tem sua conta, pode abrir lá. Eu vou bem simples nessa. Tem chance extra ativada, só pelo celular que vale. Você vai na aba promoções, vai lá e procure chance extra. Por quê? Ativando a chance extra, você faz entradas aí já a partir de 1,80, odd 1,80. E aí, se você perder, o que acontece é que a KTO devolve esse valor até R$20 em forma de crédito de aposta que você pode tentar novamente na próxima rodada. Então, cara, só na KTO tem isso. Você vai lá, arrisca. Eu estou indo aqui só na vitória do Fluminense, está odd 2,7, colocar R$10 aqui, mas dá para você montar uma combinada, arriscar mais, né? Tentar pegar uma odd maior, e aí se perder, a KTO te dá uma nova chance na próxima rodada, tá? Então vai lá, chance extra, sempre com responsabilidade, nunca é demais lembrar, para você não colocar em risco grana que vai te fazer falta lá na frente, tá? O link está aqui na descrição do vídeo, só clicar, a gente vai para a provável escalação, que deve ter como principal novidade no jogo desta noite, Savarino. Trouxe essa informação aqui para vocês ontem, Savarino deve entrar no time titular no lugar de Kevin Serna, mas pode ter mais mudanças. Então vamos lá. Provável escalação com Fábio, Samuel Xavier ou Guga, James, Freitas e René ou
Arana no meio de campo com Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta, no ataque Canóbio, Savarino, o Serna correndo ali por fora e John Kennedy. Eu sei que vocês vão questionar de cara, pô, Lessa, mas só isso que o Zubeldia vai mudar? Perder uma final do Carioca, vai mudar só isso? Gente, vamos lá. Eu falei isso aqui recentemente. Esse desespero que a gente tem, que o torcedor tem de uma forma geral, assim, normalmente ele é muito maior aqui do lado de fora do que lá dentro. Porque o treinador, para mudar 3, 4 peças no time, ele vai levar em consideração uma série de coisas. E o Zubeldia para ele vai pesar a questão do vestiário. Ele vai ser mais cauteloso. E aí você pode dizer, mas cauteloso para mim, isso para mim é medo, ele é medroso. Beleza, a linha é tênue. Quando você é segura demais, é cauteloso demais, isso pode tranquilamente virar também um medo. Aí é uma resposta que também o Zubeldia vai ter que dar para a torcida. Mas para o grupo dele, se ele chega depois de uma final, que o time perdeu, nos pênaltis, e aí muita gente lá, eu não estou falando que é certo, tá? Veja bem. Mas muita gente internamente, se você for questionar, vai falar, pô, mas o jogo foi igual ali, o time perdeu nos pênaltis. Ou seja, é porque o mundo não acabou, não está tudo errado, não é que todo mundo não presta. Foi um detalhe, próprios jogadores falaram, foi um detalhe. Pois bem, a questão é que chegaram reforços e isso pressiona demais por mudanças. O James, o Midian na zaga, o Freitas é o alvo da vez, é o cara que está sendo mais pressionado, porque tem muitos motivos para isso, todo mundo sabe. O próprio Arana, na lateral esquerda, agora chega o Castillo, que é a esperança de gols, que a gente já clama desde o ano passado. O Alisson também chegou para o meio de campo. Todos os jogadores, todos os reforços vieram aqui. Eu vou até deixar imagens rolando aí do desembarque do Fluminense quando a gente fala aqui. Acaba que não deu para gravar aqui para o canal do Leste, então vai rolar aí as imagens dos jogadores do Fluminense desembarcando aqui em Belém. Os reforços vieram. Germancano, Nonato, Bernal lesionado. O Cano está liberado pelo departamento médico, mas não joga. Nenhuma atualização significativa, está treinando, sem condição de jogo ainda. O Ganso também está fora, não veio aqui para Belém, controle de carga. Bernal já falei, Matheus Reis também é outro jogador que se recupera de uma lesão ali no joelho. E o Soteldo voltou. O Soteldo está de volta, será opção no banco de reservas. Coloquei nesse time titular Guga e também o Arana como opção ali. Os amigos do GE publicaram essa informação que o Zubeldia pode trocar as laterais também. Não só o Savarino, mas também as laterais. É uma possibilidade. E os reforços, eu acho que ele vai colocar aos poucos. O Castilho, certo o Castilho de entrar amanhã, né? Então ou logo mais à noite. Então o Castilho já joga ali. O Mediano daqui a pouco, o Freitas está pendurado. Pode ficar suspenso, ele joga, toma contraposição e vai embora. É um processo natural que vai acontecer muito em breve, gente. É questão de tempo. Assim como eu acho que é questão de tempo o Arana ganhar também o lugar dele na lateral esquerda. Mas o Zubeldia vai fazer isso com parcimônia, com calma, para não causar um impacto no elenco. Falar, os caras chegaram agora, nem treinaram direito, já vão jogar, vai tirar 3-4, vai barrar 3-4. Mas aí daqui a pouco vai precisar de mim. Aí, mas dane-se vestiário, dane-se o que o jogador pensa. Sim, às vezes eu também penso isso, todo mundo pensa isso, mas para o cara que está lá, para o treinador não funciona, porque no fim das contas, depois tudo explode nele. Ele toma decisão, o jogador fica putinho, começa a reclamar um com o outro e no fim das contas só para o treinador. Então o cara vai pesar tudo isso na hora de tomar uma decisão, não tem muito o que fazer. Tá? Então a gente tem isso como projeção de escalação, pode ter, o Zubeldia testou mais de uma opção nas últimas atividades, então tem sempre a possibilidade de ter mais alguma troca, a gente vai ficar de olho nisso. Poderia ser mais ousado, poderia mudar mais, poderia fazer um pouco mais, arriscar, poderia, mas eu espero que os jogadores deem a vida para mostrar para o torcedor que eles estão vivos e que o Fluminense vai seguir brigando na parte de cima e vai seguir pontuando na competição. É a chance deles também. Eu espero que realmente eles consigam aproveitar. E o Martinelli falou no desembarque com a gente ontem. Chegou aqui, trocou uma ideia com a gente. A gente vai trazer aqui esse bate-papo com o Martinelli nesse pré-jogo, também, obviamente, falando sobre
a partida. Fala aí, Martinelli, beleza? Viagem longa, né, pra vocês ficaram um tempão lá no Galeão. Cara, só antes da gente falar de algo positivo, só porque é a primeira vez que tem algum jogador falando pós-derrota pro Flamengo, né, lá depois do domingo. Como é que vocês sentiram aquilo e o quanto que esse tipo de jogo, numa final desse tipo, influencia pro restante da temporada? Cara, foi um jogo que a gente ficou muito chateado. A gente trabalhou o Carioca inteiro muito forte, priorizou bastante a competição. Então a gente queria sim o título, a gente tentou em todo instante, infelizmente ali nas penalidades a gente acabou perdendo, mas eu acho que é virar a chave, o grupo começou muito bem o ano, a gente não pode deixar cair, então esse jogo amanhã para nós é muito importante. É um jogo também importante para dar uma resposta já imediata para o torcedor também, uma resposta no sentido de que o time se abateu naquele momento, mas que tem todas as condições de brigar na parte de cima da tabela do Brasileiro, de brigar pela Copa do Brasil, pela Libertadores. Por isso esse jogo também pode ser muito importante para mostrar para o torcedor que o time está vivo, está ali ainda. Eu acho que é isso, a gente vai vir para buscar os 3 pontos. Eu acho que é muito importante a gente somar esses 3 pontos, estar ali na parte de cima ainda do Brasileiro. Vai começar a Libertadores, Copa do Brasil e a gente tem que começar bem. Ô, Martinelli, aproveitando, você falou de começar bem, você está muito bem. Seleção é daqui a 2 semanas. O Ancelotti foi até Mirassol para ver jogadores do Santos, do Mirassol. Foi até o Maracanã algumas vezes, a gente supõe que foi para te ver. Como é que está a sua expectativa em relação à seleção? Porque a galera grita o nome do Fábio, é outro nome também que todo mundo pede. Mas você está numa idade que pede seleção. Você é um cara que está voando no futebol brasileiro, às vésperas de uma Copa do Mundo, numa posição que tem bastante concorrência. Como é que está a sua cabeça com isso? Cara, quanto a isso, sou muito tranquilo, sempre falei disso. Procuro sempre dar o meu melhor aqui no Fluminense, que é o clube que me dá a oportunidade todos os dias de demonstrar o meu trabalho. Então, procuro ficar focado aqui 100%. Se for da vontade de Deus, do Ancelotti, aí vou ficar muito feliz. Mas meu foco é 100% aqui. Se for vir, vai ser muito bem recebido, mas vamos trabalhar, colocar Deus na frente, que as coisas acontecem. Agora tem um presente vindo aí sexta-feira, né? Vai ser especial, se fizer gol vai ter comemoração especial. Queria que você falasse, seu filho está vindo aí na sexta, se Deus quiser tudo der certo, e vai dar, já deu. Mas também aproveitando, tem muitos debatidos também, Martinelli, além disso, é a questão de você jogar um primeiro volante, segundo volante, quando é o Bernal você tem mais liberdade para sair, quando o Hércules você fica, né, tem que plantar um pouco mais. Isso faz diferença para você? Tem alguma preferência para você, onde você se sente mais à vontade em campo? Sim, sempre joguei nas duas, então independente do professor pedir para mim, eu vou tá tentando ajudar a minha equipe. Muda sempre um pouco o estilo de jogo, né? Quando joga um, joga outro. Mas eu procuro sempre dar meu melhor. Se o professor pedir, vou estar ali disposto para ajudar. E sobre a outra pergunta, meu filho está chegando. Se Deus quiser, aí vai trazer muita alegria para nossa família. Bom, tá aí o Martinelli. Tomara que o filhinho dele venha com toda a saúde do mundo, que eles sejam muito felizes. Ele sonha com a seleção brasileira, está muito em cima da Copa do Mundo, é uma pena, mas quem sabe, em breve sendo convocado. E tem esse debate do Martinelli ser o melhor segundo volante do que primeiro volante, mas agora o Bernal está lesionado e aí não tem muito o que fazer. Ou é isso ou é o Otávio. Se for jogar o Alisson daqui a pouco, o Martinelli vai ser primeiro volante também, porque o Alisson não é primeiro volante. Então a combinação, o Renato já colocou o Hércules como primeiro volante, dá para lembrar isso. Em algumas oportunidades lá atrás, no início ali do Hércules. Poderia ser uma saída, até poderia, mas não é algo que vem acontecendo. Então, eu acho que ele faz bem as duas funções, mas também concordo que o Martinelli como segundo volante, como camisa 8, para mim rende melhor. O jogo dele com a bola tinha evoluído muito, tinha melhorado muito, então também queria ver mais o Martinelli jogando assim. Mas, devido a essa falta de opção de primeiro volante, você vê, né, como as coisas mudam, né? Agora o Bernal está fazendo muita falta, e justamente quando ele está bem se lesiona. Coisas do futebol, fazer o quê? Mas é torcer para que, se o Savarino realmente jogar, com o Lúcio Acosta falta cérebro, falta muito cérebro, falta inteligência para dialogar. E acho que o Savarino traz essa inteligência. O Canóbio não tem jeito, o Canóbio é o cara que vai fazer, que vai dar esse equilíbrio. É o cara que vai se matar, que vai correr, que vai pressionar a bola,
que é o que ele faz muito bem. E tem que compensar, não tem jeito. Então a mudança é mesmo no lugar do Serna, se tiver que sair tem que ser no lugar do Serna, e aí torcer para que o Savarino, porque o Savarino tem que mostrar também, tem que entrar e jogar, né? Não adianta só a gente falar aqui, ele tem que provar em campo que merece. Mas acredito muito pela qualidade que ele tem, para mim ele é muito mais jogador que o Serna, como um todo, tecnicamente falando. Eu acho que vai dar jogo por ali, essa alternância com a Costa, a chegada dos volantes. O Fluminense, esse meio de campo precisa se recuperar, fez 2 jogos muito ruins no Campeonato Carioca, e a gente sabe que o meio de campo é a vida no futebol. Perdeu o meio de campo, você não tem jogo. Então hoje também é preciso que eles respondam, né? Possam se encaixar e tomara se realmente as mudanças forem confirmadas, que o Fluminense possa fazer um grande jogo, vai ser importante para eles também. Eu vou trazer... Fala, torcida tricolor. Antes de prosseguirmos com a próxima notícia, não deixe de se inscrever no canal porque é muito importante, porque só assim você não perde nenhuma notícia do nosso Flusão. Bora para a notícia. Com meta de Zubeldia por posição alcançada, o Fluminense começa a testar a força do elenco contra o Remo. O Fluminense enfrenta o Remo nesta quinta-feira às 7 horas da noite e chega para a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro com todos os 6 reforços contratados à disposição da comissão técnica pela primeira vez. Milan, Alisson e Castilho tendem inclusive a fazer estreia em Belém. Desde que chegou ao clube, o treinador argentino falou sobre a necessidade de ter um elenco mais amplo, enquanto em muitas partes do mundo há preferência por grupos mais enxutos. Ele acredita que o calendário inchado obriga a ter mais nomes para suportar a maratona. Em entrevista coletiva no início de fevereiro, ele chegou a dizer que gostaria de trabalhar com 3 jogadores por posição. O ideal seria ter 2 ou 3 jogadores por posição, 2 consolidados e outro como alternativa para a posição. No ano passado, eu sempre destaquei a quantidade de jogos do elenco do Fluminense. Sempre falei que tinha muitos bons jogadores e cheguei a falar para a diretoria que temos vários bons jogadores. Muitos jogadores saíram na virada do ano, 8 ou 9 jogadores, alguns com mais e outros menos minutos, disse o treinador. Por isso, o planejamento traçado pela diretoria com a comissão técnica era ter pelo menos 2 nomes brigando pela titularidade em cada posição, de preferência com características diferentes. Além disso, um terceiro jogador que corresse por fora, podendo ser uma aposta ou um jovem da base. O planejamento foi alcançado nesta reta final da janela internacional, com mais segurança em alguns setores e menos em outros. As laterais são o exemplo do cenário ideal traçado. Tanto na esquerda quanto na direita, há 2 jogadores experientes que brigam por espaço e se reversam na titularidade. Em uma jovem aposta de terceira alternativa, Samuel Xavier e Guga fazem pelo lado direito, com Júlio Fidelis vindo em projeção do sub-20. Na esquerda, René e Arana vêm alternando com Wagner sendo o terceiro nome e se desenvolvendo na base. Já no comando do ataque, a incerteza apesar do grande investimento, Rodrigo Castilho e John Kennedy são nomes de mais destaques, com o Cano correndo por fora. Kevin é a aposta da base para o setor, mas ainda não estreou no time principal. O argentino chega sob expectativa da contratação mais cara da história do Fluminense, mas a experiência e os números são de uma aposta. Aos 27 anos, tem 38 gols em 136 na carreira. É tratado como um dos melhores centroavantes da Argentina, mas precisará confirmar o status na competitividade do Brasil. John Kennedy começou bem um ano com 4 gols e uma assistência em 7 jogos, mas entrou na seca e não participa a 7 partidas. Cano vive situação ainda mais complicada, já que não entra em campo desde outubro de 2025. O Fluminense fechou a primeira janela de 2026 com o 4º time que mais gastou no futebol brasileiro, atrás apenas do Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. De volta à Libertadores, o clube vive a expectativa de voltar a ser competitivo. Bateu na trave na primeira chance de título do ano, ao perder a final do Carioca na disputa para os pênaltis para o Flamengo. Essas foram as notícias do nosso Flusão. Deixa aqui nos comentários o que você acha dos reforços que chegaram, se tem algum que já tem que chegar para ser titular. Não esquece de se inscrever no canal, que isso é muito importante para você não perder nenhuma notícia do nosso Flusão. Ative o sininho, compartilhe o vídeo. Valeu!